Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Por favor, se você já é inscrito no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook ProgLand, Instagram Prog_Land. Se você produz música ou conhece alguém que produz, por favor, envie o seu material no Groover, Prog_Land. E por último, mas não menos importante, nos siga no nosso site, proglandmusica.wordpress.com. E por lá vocês vão encontrar entrevistas, conteúdos e materiais extras que vocês não vão encontrar aqui. E, por favor, contribua enquanto ainda tem, porque muito em breve a gente vai apresentar plano de assinatura para membros, para ajudar o nosso canal via Pix, progtalk2112@gmail.com é o endereço, e contribuam de 5 a 10 reais mensais para não ficar pesado para ninguém. Introdutório feito. Hoje eu tenho a presença aqui do meu amigo Iago Silame de volta, para a gente fazer um vídeo, né, de um quadro que a gente não faz já há um tempinho, e talvez uma certa disrupção dentro desse quadro, né, que é o quadro perfil, que a gente geralmente traça um perfil discográfico de bandas e de artistas mais novos do prog. A gente vai fazer outras edições desse quadro ainda esse ano, né, com artistas muito legais que estão vindo aí. E esse quadro, esse vídeo, eu não estava nem programado no cronograma desse ano, mas eu decidi fazer porque era uma ocasião especial, porque agora, em março, mais precisamente no dia 6, nós tivemos o aniversário de 80 anos do David Gilmour. E eu falei, putz, é uma puta ocasião. A gente já fez anteriormente um prog análises do Wish You Were Here, ano passado, né, já não faz muito tempo, mas eu quero falar, então era um vídeo que a gente tinha como falar, a gente podendo falar do Gilmour, mas também para algo além do que a gente fala, sei lá, de Pink Floyd, como sempre a gente fala, né? Então falei com o Iago, ele topou e etc. Ele é um cara super entendido também da carreira do Gilmour. E a gente vai falar nesse vídeo da carreira solo do David Gilmour, passando pelos álbuns de estúdio, de carreira dele, bem rapidamente, a gente falando deles, etc., nossa opinião. E no final do vídeo nós vamos elencar as 10 melhores músicas de todos esses álbuns juntos, né? Do que a gente considera, etc., de pontos altos e coisas do gênero, né? Já vou adiantando que a gente não vai fazer uma análise muito mega aprofundada de cada um dos discos, até porque a gente pode deixar essa ocasião futuramente para fazer para os discos, né? Porque todos eles merecem muito, grande parte dos discos aqui merecem um vídeo dedicado a eles, né? E é isso, a gente vai fazer dessa forma. Eu acho que seria muito bom a gente fazer esse programa, porque a gente foge do que a gente geralmente fala e pensa quando a gente fala do Gilmour, né, que é o trabalho dele no Floyd. E nesse vídeo a gente vai falar do anexo, né, da trajetória solo dele. Sim. O próprio Gilmour, né, quando ele faz turnê, tipo, ele foca mais no álbum solo que ele tá tocando agora e outros álbuns, assim, ele não dá muito foco também, né? Pois é. A gente vai falar disso, né? E eu quero já te perguntar, qual foi a sua relação, qual é a sua relação com a carreira solo do David Gilmour? Né? Como você conheceu, o disco que te abriu a porta para ele em trajetória solo? O meu primeiro contato com a carreira solo do David Gilmour foi foi através de um DVD que o meu pai tem, que é o Remember That Night, né, ao vivo no maravilhoso. Esse DVD é muito bom. E aí nele tem nele
é da turnê do On an Island, né? Que tinha o Uhum. Richard Wright, inclusive, na banda. Exato. E aí nesse show ele toca o On an Island inteiro. E aí, meu primeiro contato com a carreira solo do Gilmour foi aí. Ah, sim. Não, é maravilhoso esse DVD. E essa turnê, ela gerou 2 shows, né? Sim. O Remember That Night, esse saiu. Eu tenho ele aqui. Eu Ele não saiu tenho só em ele em DVD. DVD físico. Eu tenho os DVDs físicos, eu já vou mostrar também. Eu não tenho ele em DVD físico, mas eu tenho ele baixado. E tem no YouTube, vocês acham ele fácil. Né? E saiu 2 vídeos dessa turnê, que foi o show do Royal Albert Hall, que é o Remember That Night, que tem uma porrada de convidado. Tem o David Crosby e o Graham Nash. Eles. Que eles fazem backing vocals em On an Island, na faixa Sim. título, In the Blues, salvo engano. E tem uma música deles nesse show também, né? Que eles cantam. Sim, Find the Coast of Freedom, né? Do Crosby, Stills Nash, né? Que eles cantam um trechinho dela, eu acho que é antes de Wish You Were Here ou depois. Não vou me recordar agora. E tem esse DVD que tem também a participação do David Bowie no final, né? Sim. E tem um outro show, que é o show em Gdansk, na Polônia. Salvo engano, eu acho que é o último show da turnê. Eles encerraram a turnê em Gdansk, na Polônia. Né? Eu não pesquisei, não estou nem com ferramenta aqui, vou depois dar uma olhada. Que tem uma orquestra e etc. Que esse eu gosto menos, eu gosto mais do show do Royal Albert Hall. Pra assistir assim, ele é melhor. Porque o Gdansk, assim, saiu o áudio, tem nas plataformas. Nas plataformas, quando você vê nos streamings, você só acha o show de Gdansk. Você não acha o Remember That Night. Porque o Remember That Night só saiu em vídeo, em DVD. Eu acho que em Blu-ray na época. Inclusive, esse show, acho que, salvo engano, nunca foi relançado. Quando a gente acha em loja, é a prensagem de 2006, 2007. Tem vários shows do Gilmour que saíram só em vídeo. Oi? Tem vários shows do Gilmour que saíram só em vídeo. Vários. A gente vai falar. E não é o foco do vídeo, a gente vai falar mais dos discos. Mas a gente vai passando os shows também, né? Porque os shows também tem um gap, né, dos discos, né? Então um assunto puxa o outro. Já que você falou de show, né? E o show no Gdansk, né? Que é aberto, assim, né? É um show aberto, não é o Royal Albert Hall fechado. Eu gosto desse show, mas esse show ele saiu em áudio e vídeo. O Remember That Night só em vídeo, só em DVD, não tem o áudio dele separado, ao menos não oficialmente. E esse de Gdansk saiu o áudio completo, e o DVD, o vídeo, não é o show inteiro. Eles riparam, eles pegaram de uma transmissão que fizeram na época, que não é o show inteiro. Que o show começa com ele tocando On an Island. E na turnê de 2006, ele começava com Breathe, Time, e depois ele ia para o On an Island. Sim. Né? E fora outras músicas que tem cortadas ali no meio do segundo set. Né? Então o DVD não é completo. O DVD do Royal Albert Hall é o show completo. Então tem uns 25 minutos a mais que não entrou nesse show de Gdansk. Né? Que eu acho, inclusive, uma pena, porque seria ótimo. Mas esse DVD é fantástico. E é um DVD com os preços meio esquizofrênicos, né? Eu já vi ele para vender aqui no Rio, sei lá, R$80, R$90 ou R$100, e às vezes eu acho ele por 30. Nunca comprei ele ainda, né? Mas espero comprar. É um showzaço. Mas o primeiro disco de estúdio que você viu, que você conheceu, foi o On an Island também, puxado pelo DVD? Não, de certa forma, porque ele toca o disco inteiro no show, né? Mas enfim. Não, mas o On an Island eu ouvia mais ao vivo mesmo. O primeiro álbum inteiro do Gilmour que eu ouvi de estúdio foi o Rattle That Lock mesmo. Assim, em 2015, quando ele saiu. Eu já tinha
Eu já tinha escutado algumas faixas soltas dos outros discos, tipo Until We Sleep do About Face, por exemplo. Uhum. Mas eu nunca tinha pego os 2 primeiros discos dele pra ouvir, né, nessa época. O primeiro disco solo inteiro do David Gilmour que eu ouvi foi o Rattle That Lock. É legal você ter feito essa correlação. Já já eu vou chegar no Rattle That Lock, porque esse disco tem uma ligação profunda com ele por causa do show, né, que eu fui ver o Gilmour ao vivo aqui no Brasil em 2015. Fui até São Paulo com meu pai, meu tio. Putz, é um dos 5 shows da minha vida, né? Eu vou falar melhor dele quando a gente já estiver falando do Rattle That Lock aqui no nosso perfil. Deixa pra quando chegar nessa parte. Mas porque, assim, o meu primeiro contato, assim, da trajetória solo foi meio, eu acho que foi meio, eu não sei, eu não vou me recordar muito bem, mas eu acho que foi cronológico. Eu já conhecia a banda e etc. E eu lembro que a discografia solo dele eu ouvi muito tempo depois, quando eu descobri a discografia solo do Roger Waters, que eu descobri bem antes da dele. E eu falava, putz, o Gilmour tem disco solo, e na época eu descobri a discografia solo dele meio que na ocasião da vinda dele para o Brasil, né, do Rattle That Lock, etc. Ele estava lançando disco novo e etc. Eu falei, putz, que discos o David Gilmour tem? Né? E aí eu fui atrás dos 3 anteriores e do Rattle That Lock, que eu escutei na época. E aí eu ouvi cronologicamente, mas eu não tinha ouvido o Rattle That Lock antes dos demais. Se eu disser para você que eu tinha ouvido, eu estou mentindo. E aí eu fui atrás e gostei, tem as minhas. A gente vai chegar na análise dos discos, mas eu ouvi de forma cronológica mesmo. Fiz esse DVzinho e eu ouvi até antes dos discos os ao vivos, né? Já já a gente vai falar deles, né? Com exceção do de Pompeia, porque ainda não tinha saído, mas aí eu fui ouvindo, né? Então vamos começar a nossa análise. Não sei se você tem alguma anedota para falar. Não, a gente pode passar para análise já. Só para lembrar aqui, né, o David Gilmour entrou na banda em final de 67, originalmente não oficial, como quinto guitarrista para substituir o Syd Barrett. Aí eles viram que a situação não ia dar conta ali com o Syd, e ele acabou entrando na banda no A Salsa Full of Secrets, que é o segundo disco, embora o primeiro disco inteiro do Gilmour que ele tocou com a banda seja o More, né? O A Salsa Full of Secrets ainda tem colaborações do Syd Barrett, né? E antes disso ele já tinha sido professor de guitarra do Syd Barrett, e também ele tocava numa banda, que era uma banda chamada Jokers Wild, uma banda de blues rock, etc. É muito importante a gente falar isso, porque a gente vai começar a falar agora do disco de estreia do David Gilmour, de 78. Né? Esse disco ele foi lançado durante as pausas do Pink Floyd, em 77, final de 77 ali, logo que acabou a turnê do Animals, em julho, e os caras já foram para outros projetos individuais, né? O Roger Waters já tinha esboçado o conceito do Pros and Cons of Hitchhiking, o Nick Mason já estava começando a produzir, já estava no processo ali de gravação das demos do Green, do Steve Hillard, que foi o disco que ele produziu na época, além de já compor algum material ali com a Carla Bley para o Fictitious Sports, que veio a ser gravado em 79 e só saiu em 81. E o Richard Wright e o David Gilmour foram juntos para a França, para passar um período com a família deles e gravaram seus discos solos lá no Super Beer Studios. Né? O disco do Rick Wright foi gravado... Existe essa confusão, né? Muitas pessoas falam que o disco solo do Rick Wright foi gravado antes do Gilmour. E não foi, né? O do Gilmour foi gravado antes, e logo em seguida, assim que ele desocupou o estúdio, o Rick Wright entrou, né? Até porque o disco saiu em maio de 78, salvo engano, né? O disco de estreia. Vou até pesquisar aqui. Salvo engano, foi maio de 78, e o disco do Rick Wright só saiu em setembro,
15 de setembro, porque o disco, dia 26 de maio de 78. Então, o disco do Rick Wright, ele saiu, inclusive, no mesmo dia em que 30 anos depois ele morreria, dia 15 de setembro, né? Uma coincidência meio mórbida. Uhum. E esse disco foi gravado lá, de ideia, já que o David Gilmour já tinha prévias e etc, e também desenvolvidas nesse período. E a banda do disco é o Gilmour com os membros do Joker's Wild, né, que eram músicos de sessão da Inglaterra também, mas que já eram parças dele, né? Ele quis reativar essa banda para a gravação do disco. Foi o Rick Wills no baixo e o Willie Wilson. O Willie Wilson, o nome? Eu não vou me recordar Willie agora, Wilson. peraí. Tá aqui, Willie Wilson. Willie Wilson na bateria. Que ele, inclusive, veio ser um dos caras da Surrogate Band do turnê do The Wall, né? Enfim, eu quero saber as suas opiniões sobre esse disco. Depois eu já falo. Uhum. Quando você me convidou para gravar esse vídeo, esse álbum era o único que eu ainda não tinha escutado. Tá falando sério? Sim. Eu ainda não tinha escutado ele. Aí semana passada eu fui pegar ele pra ouvir. Cara, eu tenho que te falar um negócio. Esse não é um álbum que eu gostei tanto quanto os outros do Gilmour. Eu achei ele... Sério? Eu achei ele um pouco menos inspirado, assim. Eu achei que muitas das coisas lá só não importam muito. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque era a minha primeira vez escutando o álbum, né? Eu falei, pô, vou anotar um negócio pra eu lembrar depois. Eu achei que a instrumental que abre o álbum, que é Mihalis, né? Ela é uma faixa que, tipo, ela não fede nem cheira, então ela não é uma abertura muito forte, assim, pro álbum. Uhum. Tem So Far Away, que é legalzinha. Tem aquela instrumental que é interessante, que é Definitely. Definitely. Eu achei ela interessante, essa é uma instrumental boa. There's No Way Out of Here é tipo a mais clássica desse álbum, assim, né? É que a galera geralmente mais usa, assim, pra representar ele, sei lá, no que eu vejo, assim. Tipo, eu já tinha escutado ela antes. Sim. Se eu for pegar as que eu mais gostei, assim, eu diria Raise My Rent e I Can't Breathe Anymore. São essas as que você mais gostou, então. Ok. Sim, eu diria que sim. Eu ouvi esse disco, assim, eu gosto muito desse disco. Eu entendi meio que o que ele quis fazer. Ele quis, eu acho que dar uma... A abordagem musical desse disco é mais banda de garagem, né? Do que os discos do Floyd na época. Mas ele soa como algo que o Gilmour faria mesmo, tipo, as faixas. O que eu acho legal dele é que... Não, sim. Eu acho legal que não tem nada muito, assim... Você vê que ali tem ideias que o Gilmour pegaria depois pra desenvolver melhor, né? Coisas que ele faria de uma forma mais legal depois. Sim. Inclusive, tem músicas aqui que ele reaproveitou, né, sequência de nota para fazer coisas no The Wall, né? Foi So Far Away. Uma parte da demo dela incluía a melodia de Comfortably Numb, que não entrou no disco. E ele reutilizou para Comfortably Numb, né, no ano seguinte. E Short and Sweet reaproveita as mesmas sequências de notas em Run Like Hell, né? Embora em Run Like Hell seja uma sequência mais acelerada, Short and Sweet é uma coisa mais lenta. E ele reaproveitou daqui. Então, e, cara, esse disco, assim... É por isso que no show de 84 ele toca Short and Sweet logo depois Run Like Hell? Pra aproveitar. Não, ele toca antes, Ele toca antes e em seguida Run Like Hell. Isso é eu legal. Não sei se foi propositalmente por causa disso, mas deve ter sido. Isso é bacana. Eu achei bacana. E eu gosto desse disco bastante, né? Eu acho que tem uma atmosfera meio que de garagem, assim, dele, mas ao mesmo tempo a produção não é tosca, né? Ele é um disco que você percebe que tem uma instrumentação mais esparsa, sem muitos overdubs, como nos discos do Floyd na época. Mas ele ainda assim preserva um som muito próprio, muito forte das músicas, né? Elas, para mim, se sustentam
dentro dos seus caracteres instrumentais que temos ali, né? De tipo, guitarra, um tecladinho ou outro tocado pelo próprio Gilmour, e a cozinha, né? Eu gosto bastante. Sobre as músicas, né? A Mihalis, a abertura, também acho uma música meio fraca, né? Engraçado que todos os discos, com exceção do About Face, do Gilmour, eles abrem com uma abertura instrumental, né? Sim. Até os do Gilmour no Floyd ele fazia isso, né? Ele no Floyd já fazia isso. Os 3 discos sem o Roger Waters abrem como música instrumental, né? Sim. Assim, eu acho que não tem muito como contar que o The Endless River abre com a música instrumental, porque tipo, ele é praticamente todo instrumental. O disco todo né? Com exceção de uma faixa, mas assim. Mas. O Lapse of Reason e Division Bell, né? Tem E aí, eu acho que esse disco, eu acho esse instrumental, tipo assim, uma das mais fracas, assim. É uma instrumental lá de guitarra dele, ele vai fazer o solo lindamente, como ele faz tudo na vida dele. E sobre os destaques, assim, né? É importante lembrar, né? Em termos composicionais, existem 2 fases da trajetória solo do David Gilmour, né? Que é o pré-anos 2000, que vai incorporar esses 2 discos que a gente vai falar aqui, esse e o About Face, que a gente já vai falar, e o pós-anos 2000, e eu acho importante a gente delimitar essa divisão composicional por causa das questões das letras, né? Esse disco, a maioria, todas as letras são feitas pelo Gilmour, com exceção de 2 letras, né? Que é a letra de Cry from the Street, né? Que é um pseudônimo do Eric Stewart, do TNCC, que ajudou ele nas letras dessa música, e Short and Sweet, que tem a coautoria do Roy Harper, que é um colaborador que veio a trabalhar com Gilmour depois, posteriormente, etc. E até no período de feitura das demos do About Face, né? Que ele tinha feito uma letra, eu acho que foi de Blue Light. Ele tinha feito uma instrumental e ele mandou a instrumental. Foi Blue Light, não, Love on the Air, ou The Lovers at the Range, não vou lembrar. Eu acho que é All Lovers at the Range. Que ele mandou a instrumental, e ele mandou a instrumental para os 2 caras, para 2 músicos, né, que foram Pete Townshend e o Roy Harper, para fazer as letras, né. E aí ele gostou mais da letra do Pete Townshend e botou no disco. E ele participa aqui, né, da composição de Short and Sweet, né, com David Gilmour. E, cara, eu gosto muito desse disco. E também tem uma outra música que é, claro, There's No Way Out of Here, que é a música mais famosa desse disco, que é uma composição de um cara chamado Ken Baker, de uma banda que o Gilmour já tinha produzido, uma banda chamada Unicorn, de 576. É um disco bem meia boca, assim, mas a música é bacana, e para mim a versão do Gilmour é muito melhor que a versão da banda. Tanto é que ficou mais famosa na voz dele, até porque ele é o cara do Pink Floyd, então as pessoas iam ouvir a versão dele. E esse disco eu gosto dessa música, There's No Way Out of Here. Fly from the Street eu acho bacana. So Far Away eu acho uma balada muito bonita, né? Muito bem feita. Eu gosto muito dessas baladas iniciais do David Gilmour. Tem uma também no About Face que a gente vai falar já já, que eu gosto bastante também, né? Short and Sweet eu acho que é hoje a minha música favorita desse disco. Eu amo essa música. Eu gosto da letra dessa música, uma letra meio existencialista, assim, a lá o Roy Harper, o estilo que o Roy Harper sempre faz, né? E eu gosto muito dela, ela tem um crescendo, assim, embora eu goste muito do arranjo ao vivo dela da turnê de 84, a versão de estúdio é mais reta, não tem umas quebras, assim, umas quebras explosivas que tem na versão ao vivo de 84, né? Eu acho que se tivesse preservado esse arranjo na versão de estúdio, ela se tornaria uma música muito melhor do que ela foi, né? Mas eu gosto muito dessa música, muito. Eu acho que é a música desse disco que eu mais ouço, disparado, muito mais que o There's No Way Out of Here. Raise My Rent, eu gosto muito dessa instrumental,
desse disco. No Way também é uma música muito bacana, uma pegada meio blues ali, né? Definitely, que pra mim, pra mim é a instrumental que eu mais gosto desse disco, né? Eu acho ela mais distinta, acho que ela dá umas outras camadas sonoras para o Gilmour trabalhar também. Né? Tem uns efeitos assim na guitarra dele, que vê ser uns efeitos que ele passou a utilizar nos anos 80 em algumas sessões. No More Lonely Nights, por exemplo, tem um efeito ali meio aguado, que eu chamo de efeito aguado da guitarra, que ele viria a fazer. E essa música, para mim, não é possível que ele não tenha pegado esse instrumental de chip. Eu acho que foi uma inspiração e o Roger Waters não foi creditado. Enfim. E I Can't Breathe Anymore, que encerra o disco de uma maneira muito bonita. Assim, mas para mim é uma música também meio qualquer nota. E é isso. Eu gosto muito desse disco. Né? Eu durante muito tempo, achava ele mais fraco da trajetória do David Gilmour. Mas tem outro disco aqui que, para mim, mesmo com essas ressalvas, é um disco que, para mim, consegue ficar um pouquinho abaixo desse. Aí a gente vai chegar nele. Tô curioso. E mais tarde, vamos guardar aí os nomes, né, das músicas aqui, se a gente tiver músicas desse disco, nas nossas listas finais. Vamos agora pular 6 anos, para março de 1984, About Face, que é o segundo disco dele, um disco lançado nas vésperas do aniversário de 38 anos do David Gilmour. O disco foi gravado parcialmente também na França, no Pathé Marconi, que é um estúdio em Paris, na França, e em Abbey Road, em Londres, né? É um disco que foi gravado durante todo o ano de 1983, onde o Pink Floyd, né, se a gente pode dizer que ainda existia banda nessa época, foi liberado ali depois da gravação do The Final Cut, né? A banda não ia fazer turnê, então o Gilmour logo se trancafiou lá nos estúdios e foi preparar o seu segundo disco, que é muito diferente do primeiro, né? Aqui já temos a produção do Bob Ezrin e uma produção estelar de músicos de estúdio, né? Deus, a torcida do Flamengo, Deus e o mundo tocam de músicos de estúdio nesse disco, né? E o que você acha de About Face? Acho ele um disco bom. Tipo, eu assim, não tem muito o que dizer. Ele é um disco bom do Gilmour, eu acho ele bem melhor que o anterior, inclusive. Uhum. Ele tem, eu diria que ele tem mais momentos fortes do que o outro. Ele tem umas faixas bem legais, umas coisas que parecem bastante com o que ele já faz no Pink Floyd. Não que isso seja mérito pro álbum dele, né? Tipo, parece Pink Floyd, não. Mas tipo, no quesito do que você quer ouvir quando você vai ouvir o David Gilmour, sabe? É o que eu diria na forma como eu me sinto com esse álbum. Okay. Assim, não é o que eu mais gosto, mas eu gosto. Não, também não. Sim. Vou te fazer uma provocação. Que tem a ver até com algo que o próprio Gilmour falou no passar dos anos, e eu queria ver se você concorda. Você acha de todos os discos da discografia esse o mais datado? Não. Tudo bem que tem coisa meio datada, tipo, sei lá, a faixa de abertura, Can't You Sleep. Ela é bem anos 80, não é? Ela é claramente uma tentativa de fazer uma faixa comercial. Tipo, pra aquela época, assim. O que é algo da época. Tinha muita banda fazendo isso. Você pega, por exemplo, o Roger Waters. Tem lá o Radio Chaos, né? Tem umas faixas naquele álbum que, puta que pariu. Eu adoro esse álbum. Mas a decisão dele de abrir com o Radio Waves, por exemplo, o disco, é um negócio que eu não entendo. Tipo, não, um disco bom, essa faixa é horrível.
tem essas decisões que você vê em toda banda nos anos 80. Eles queriam fazer algo que soasse como anos 80 e aí faz algo que ficou muito datado. Até mesmo para aquela época, coisa que os fãs olhavam e torciam o nariz, né? Mas assim, apesar de Until Sleep ser uma faixa que é claramente uma tentativa disso, eu acho ela boa. Muito. Eu não acho ela um exemplo ruim de faixa anos 80. Eu acho ela um exemplo bom de faixa anos 80. Durante muito tempo foi a única faixa que eu conhecia desse disco, inclusive. Até chegar o momento que eu falar, não, eu vou ouvir esse negócio porque eu ainda não ouvi, né? Aí eu reouvi depois, mais vezes. O negócio que eu acho engraçado é que apesar de ter escutado mais de uma vez esse disco, eu não consigo lembrar de muita coisa dele, além do fato de que eu acho ele bom. Não, pra mim tem um disco que pra mim é mais imemorável, a gente vai chegar nele. Eu gosto muito desse disco. Esse disco aqui, pra mim, ele apresenta todas as facetas do Gilmour. Sim. Né? Que eu acho que para mim ele é um pai mais velho do A Momentary Lapse of Reason, guardadas as devidas proporções. Inclusive, ele é melhor do que o Momentary Lapse of Reason, se você for analisar. Não, filho. Aí eu já não acho, não. Mas eu não tô falando como um todo, tô falando em certos aspectos. Quais aspectos? Talvez consistência. Qual? Talvez consistência. Porque o Momentary Lapse of Reason é um disco que ele parece meio jogado, assim, tipo, em questão de tracklist. Esse disco ele parece um pouco mais coeso. Deixa eu ver. Não, eu acho o A Momentary Lapse of Reason mais consistente. Eu acho que aqui no About Face, você falou dessa questão dos momentos ali que ele jogou, tipo, preciso da música de trabalho, né? A gente precisa anos 80. E, putz, assim, pra mim tem um momento aqui nesse disco que é bola fora total nesse sentido. Blue Light. Ela é mais ainda do que Until We Sleep. Until We Sleep eu acho uma das músicas menos oitentistas desse disco. Agora, Blue Light, assim, é bem oitentista. Eu gosto da música, eu entendi a proposta dele, assim, né? Mas, putz, ela, pra mim, ela destoa do disco, assim, o resto. Né? Porque as outras músicas, elas têm essa pegada nos 80, mas elas têm uma conexão com o trabalho que ele já vem fazendo como compositor dentro e fora do Pink Floyd, até com o disco de estreia. Mas essa música, para mim, ela soa totalmente diferente, assim, né? Eu lembro que pela primeira vez assim, que eu ouvi essa música, eu falei, que é isso? David Gilmour fazendo isso, mano? Eu ouvi certo, eu fui atrás, né? E aí eu fui reescutar. Hoje eu gosto da música, mas eu dei uma estranhada, assim, quando eu ouvi. Lembrei qual que é agora que eu peguei ela pra ouvir aqui. Realmente. She's a blue light, não sei o quê. Esse negócio aquele negócio da música é tipo um pop rock mais acelerado com uns metais no fundo, assim. Esse negócio bem... realmente. Toda música que tem isso, eu meio que torço o nariz. Eu tenho um preconceito com esse tipo. Mas uma coisa que eu acho legal aqui desse disco, e eu quero saber, eu acho que em termos emocionais, em termos musicais, esse disco tem algumas dos melhores momentos de impacto, assim, de ser algo épico da trajetória solo do Gilmour, porque tem 3 músicas que para mim sintetizam muito isso. Murder, que pra mim é a melhor, eu acho que é a melhor música do disco. Ela é uma música muito boa. Cruise também. Near the End também é uma boa música. Putz, cara, agora que eu tô lembrando, eu botaria 4. É um bom encerramento. Oi? É um bom encerramento. Ótimo, ótimo. E ela é um encerramento que eu acho meio surpreendente. Você não espera que aquele disco vai encerrar com Near the End, né? E ela meio que já abre a porta para uma coisa do Gilmour mais orgânico do On an Island, que é um disco de 20 anos depois, né? Né? Começa lá com violão e etc, né? Você tem esses elementos, né? E o disco ele é
ele é tão de banda, ele é tão sintético, né? É um disco lotado de sintetizadores, de participação de Deus e o mundo nos sintetizadores. John Lord toca nesse disco, mas é um disco essencialmente feito para música de estúdio, dos músicos de estúdio dos anos 80, né? E aí você tem esse encerramento, uma coisa meio caraca, né? Porque para mim ela é a antítese dos anos 80 ali, né? Em termos musicais, de estrutura, né? E eu citarei essas três. E, cara, uma das minhas baladas favoritas do Gilmour, que é Out of the Blue. Essa música é extraordinária. Out of the Blue é boa. Extraordinária. Totalmente no Final Cut, né? É uma música muito Final Cut, né? E o Gilmour não gosta desse álbum. Ele mesmo fala assim, tipo... Ele ignora esses dois discos totalmente em repertório, né? Ele nem tá tocando... Já a partir dos anos 2000 ele nem toca mais isso, né? A última vez que ele toca alguma coisa desses dois discos é realmente na turnê do About Face, né? Isso. Depois ele não toca mais nada. nada. Teve umas aparições depois que ele fez negócio de Prince Gallas Trust, sei lá, anos 90, comecinho dos anos 90, que ele tocou You Know I'm Right desse disco. E só, foi a última vez. Né? Que é uma música de indireta ao Roger Waters, mas eu acho uma música meio fraca. As demais músicas desse disco, com exceção dessas 4 que eu citei, Until We Sleep e All Lovers Are Deranged, que é uma das duas letras do Pete Townshend, a outra é Love on the Air, né, desse disco, eu acho assim, essas 6 músicas, o ponto alto do disco, para mim o melhor do disco. Né? As demais músicas eu não tenho, não me marcaram e etc. Eu não tenho nenhuma que eu desgoste. Talvez Let's Get Metaphysical, mas putz, é uma instrumental de guitarra lá, o Gilmour fazendo as coisas lindas que ele faz na guitarra, então eu não vou dizer que ela é a pior coisa do disco. Mas eu vou dizer que pra mim é Blue Light, assim. Eu acho essa música não era pra ter entrado nesse disco, assim. Lançasse em compacto, separado. Ela pra mim quebra total o clima. Me entra lá. Apesar dessa questão desses discos serem ótimos, tipo, dá pra você entender o que o Gilmour quer dizer quando ele escolhe separar esses dois das coisas que ele lança depois. Sim. É ele se encontrando ali, né? Aliás, não é nem ele se encontrando. Esses dois discos, eu acho que são discos pontuais. Ele não pensou nem em formar uma discografia com eles. São momentos pontuais em que ele tinha lá umas músicas e ele falou, cara, vou lançar isso aqui. Eu vou lançar sob o meu próprio nome. Foram um disco que ele lançou assim, sob forma de projeto paralelo ao Pink Floyd, né? Que ele tentou emplacar uma carreira solo, né, nessa época, porque o que acontece? Aqui a gente já vai falar de DVD, né? Eu tenho o DVD do show no Hammersmith Odeon 84, que é a turnê do About Face. Não é o show completo, infelizmente, e eu nem tenho mais esperanças que eles vão lançar a noite inteira desse show. Então, o que acontece? O David Gilmour fez uma turnê em 84, março até julho, tocando músicas dos 2 primeiros discos solo, do About Face e do primeirão. O repertório era 95% material solo. Ele só tocou as únicas 2 músicas do Pink Floyd que ele tocou nesses shows, né, e por insistência de empresário, foram Run Like Hell e Comfortably Numb, do The Wall. Em alguns shows, na perna norte-americana dos Estados Unidos, ele tocou Money. De resto, nada. Ele não tocava Pink Floyd. Inclusive, deu uma merda isso. Isso foi um problema para ele. Né? Um problema que a gente já vai falar quando a gente estiver falando do Luck and Strange. Né? E isso é um negócio que tanto Gilmour quanto Waters sofrem, né, nas turnês. Tem muita pressão. Dessa questão de os fãs perceberem aquilo como uma extensão do Pink Floyd. Né? Hoje ainda mais, porque a banda não está mais em atividade. Né? Eu não ia falar nem só isso, mas tanto das produtoras também. Tipo, a gente só vai fazer a turnê se você colocar tantos % de coisa do Pink Floyd no setlist. E no caso dele, era assim, a primeira turnê solo dele, ele
na época, quis bancar isso e ele se ferrou de certa forma, porque o David Gilmour vendeu shows em casas muito menores do que ele efetivamente talvez até tocasse já na época, porque a turnê do Roger Waters, que começou na mesma época, um pouco depois, a turnê do Pros and Cons of Hitchhiking, também não era em grandes casas, mas as casas davam sold out, etc. Raríssimos shows da turnê do Gilmour também deram sold out, né? A do Roger Waters um pouquinho mais, mas também não todas. No caso do Gilmour, teve uma perna que foi em alguns shows que foram inclusive cancelados por baixa vendagem de ingressos, né? Então, nessa época aconteceu isso. Então, é um período que ele quer esquecer, né? E hoje em dia ele está fazendo show no Circo Máximo de Roma, ele não vai querer lembrar disso. Então, o que acontece? Esse DVD aqui, a versão original, esse show aqui, esse show saiu na época em VHS. E eles tinham um documentário chamado After the Floyd. Tem no YouTube esse documentário. É um documentário de 25 minutos da turnê. Bastidores da turnê, o Gilmour fala, os caras lá no ônibus e etc. E nesse documentário inteiro é feito com uma editoria de tipo... O David Gilmour era, na época, um ex-membro do Pink Floyd. Ou seja, ele meio que já estava tentando emplacar. Putz, agora eu sou o David Gilmour. Né? Agora eu não tenho mais o Pink Floyd. E não deu certo, né? Porque a turnê... Porque se essa turnê tivesse, entre aspas, acontecido, eu tenho para mim que o Pink Floyd ia acabar. Ele não ia tentar reativar lá no A Momentary Lapse of Reason. Não ia. Faz sentido. Cara, eu lembro quando lançou quando ele anunciou a turnê do Luck and Strange, tinha um monte de gente, tipo, teorizando que ele ia voltar a tocar coisa do About Face, tipo, no Reddit, por causa não, de nunca. N motivos. Nunca. Eu já sabia que não ia. Principalmente com esse novo disco agora, assim, que esse disco é a antítese do About Face. É um disco totalmente quase ambient. Ele não vai fazer nada, não vai tocar nisso nem se ele fosse obrigado. Mas enfim. E esse DVD aqui, na época, saiu em VHS, em vídeo, Laserdisc também. E nunca saiu e ele foi relançado em DVD, eu acho que não oficialmente, eu acho que essa porra é até bootleg ripado do VHS. Ele tem uma imagem razoavelmente boa, mas o Gilmour, eu acho que ele não teve ingerência nesse lançamento, então acho que foi um lançamento meio clandestino em DVD. Tanto é que esse DVD não tem os extras da época. Então, eu tenho ele aqui, é ótimo, é um show super bacana, não é um show inteiro. Tem participação do Roy Harper em Short and Sweet e do Nick Mason em Comfortably Numb. O show foi gravado no Hammersmith Oldham, né? Como o próprio nome diz. E nessa turnê ele estava tentando emplacar esse nome solo dele e não deu certo, né? E foi isso que aconteceu. E foi legal você falar da turnê do Luck and Strange, que quando a gente tiver para falar do Luck and Strange, eu vou falar também sobre algumas coisas, né? Okay. Enfim, eu amaria se ele relançasse isso aqui, o show inteiro, né? Porque o show inteiro legal. É quase 2 horas. Né? E só 1 hora entrou no vídeo. Enfim. Mas isso aqui vai ficar pro sonho. Eu acredito que ele não relança. Só relança quando ele morrer, tipo, a família, ou família. 80 anos do disco. 80 anos do disco, Que bom, né? Antes tarde do que nunca. Agora saiu o Grace Under Pressure, né? Inteiro. Que bom, né? E vamos pular agora para 22 anos depois. 2006. Então vamos agora falar de On an Island. On an Island. Né? Eu nunca consigo falar com S mudo, cara, como eles falam. Enfim. Coisas da vida. Terceiro disco solo do Gilmour, saiu no aniversário de 60 anos dele, em 2006. Primeiro disco solo dele em 22 anos. E eu quero ouvir as suas opiniões. Eu já vou falar as minhas. Ok. As minhas opiniões sobre esse disco.
É um disco que eu gosto bastante, assim, eu acho ele bem legal. Eu também não é o que eu mais gosto da discografia solo do Gilmour, mas assim, eu acho ele um álbum forte. Um álbum que você pega assim. Ele é um álbum que tem realmente essa levada de álbum mesmo pra você pegar e ouvir inteiro como uma obra, porque os outros eram mais tipo música que o Gilmour lançou, né? Ele pegou, vou lançar aqui minhas músicas no álbum. Esse já tem mais a vibe de, ó, tá aqui um álbum pra você pegar e ouvir de Uhum. cabo a rabo assim. Sim, sim. E tem vários momentos aqui que são maravilhosos, cara. Coisas que o Gilmour toca até hoje, coisas que. Inclusive, tem coisas que o Gilmour devia tocar ainda desse álbum que ele não toca, Uhum. eu acho. Porque tem duas faixas que ele ainda toca desse álbum: On an Island e The Blue. Duas faixas muito É. boas. Tocava, inclusive, porque nessa turnê agora do Lucky and Strange, ele não tocou nenhuma música do One Another. Sério? Nossa, eu Nenhuma. lembrava de ter The Blue. Não tem, não? Nenhuma. Ele tocou Caralho. elas na turnê do Rattle the Lock. Na turnê do Sim. Lucky and Strange, eles não tocaram nenhum. Que eu até estranhei quando saiu o repertório. Eu falei, Sim, putz, ele não botou nem nenhuma. a faixa título do On an Island. É paia isso aí. Mas enfim, Paia, paia. paia. Porque tem uns momentos. Tem umas faixas aqui, inclusive, que eu acho legal que ele tocava antes de lançar o álbum. Smile, por exemplo. Smile, é. Smile ele já tocava ela em 2002. Só para contextualizar, tá, gente? O Iago ele tá falando da série de shows semiacústicos que o Gilmour fez entre 2001 e 2002. Maravilhosos. Eu acho que é hoje, sem brincadeira, o meu DVD favorito dele, aquele In Concert. Em concert. Cara, a versão de Shine on You, ele abrindo o show só com violão de Shine on You Crazy Diamond, assim, Uhum. numa versão praticamente a capela, que é ele no violão, depois entra o Dick Perry, etc. Cara, esse show é fenomenal. Assim, vocês entendem o que é arranjo, o que é a guitarra, o que é o David Gilmour como músico. Cara, esse show é uma aula, assim. Tem Eu acho momentos que é o meu maravilhosos. DVD favorito dele hoje. Momentos maravilhosos nesse show, realmente. Tem Lindo, ele lindo. tocando faixa solo da carreira do Syd Barrett, né? Therapy, tem Sim. Dominos também. Therapy, assim. Shine on You Crazy Diamond, ele tocou parte 6 lá, a parte 6, 7, assim. Cara, eu nunca vou me esquecer da primeira vez quando eu vi esse vídeo, assim, do Batera fazendo a máquina de vento ali no show. E Sim, num formato aquele rodando. semiacústico, cara. Essa música é difícil de tocar no semiacústico. Cara, eu acho que sem brincadeira, eu sei que eu tô comendo pauta aqui, né? A gente já vai voltar para o One Another, mas o papo vai e volta, né, gente? É muita gente apaixonada, né, pelo Gilmour, por música, dá nisso. E, cara, assim, se eu tivesse que escolher hoje um show dele para eu estar, seria os In Concert de 2001 e 2002. Cara, eu acho esse show fantástico. Ele mudou o arranjo de tudo. Tudo. E estreou Smile nesses shows, né? Ele até brinca Smile. no DVD. Ó, se vocês estão gravando aí o show, ajustem as máquinas de bootleg numa posição melhor, porque agora eu vou tocar uma música inédita. Então, cara, assim, eu sou doido que saia, assim. Eu espero que tenham. Eu ouvi boatos de que eles gravaram mais shows, além do que saiu em DVD, né? Isso é legal. E espero que saiam aí, né? Imagina sair aquele show do Royal Albert Hall com a Kate Bush. Putz, Nó. seria Aí, lindo. tomara, velho. Seria pra Vamos caralho. torcer. Eles podiam. Eles nada. O Gilmour podia trazer de volta umas coisas desses. Uns materiais do On an Island. This Heaven, por exemplo. É boa. Sim. Where We Start, que é a faixa que Porra, essa encerra o música álbum, é é uma faixa muito fantástica, bonita. cara. Linda. É uma faixa linda. Eu já vou falar aqui. Para Aham. mim, esse disco
é a obra-prima da carreira solo do David Gilmour. Disparada. Disparado. Esse disco é fantástico. É um disco que eu boto, eu ouço ele inteiro. Eu não consigo pular uma música. Não tem nada ruim nele. Não tem nada ruim nele. A gente tinha falado que outros discos têm uma ressalva, tem uma outra coisa. Cara, assim, uns momentos assim, que, putz, é de quase chorar, cara. Then I Close My Eyes lá com Then I Robert Close My Eyes. Wyatt, putz. E Cara, ele tocando lá naquela... É tipo um banjo, uma porra lá, é uma guitarra assim... É uma guitarra meio... É tipo um banjo que ele toca, mas não é um banjo. No show, se eu não me engano, é um banjo, não? Não, é uma guitarra... É uma guitarra com outro nome. Eu esqueci o nome, gente. Depois eu boto aqui na É edição. aquela guitarra mais Mas é uma redondinha, guitarra- assim, que é quase um banjo. Ela tem o formato de um banjo. A cabeça, a cabeça da guitarra, ela parece ter uma lata, assim. É uma coisa muito linda, assim, aquele instrumento, com aquela instrumental. Uma coisa meio étnica, assim, meio world music. E aqui é um disco que, putz, você sente uma linearidade, assim, nas músicas. Elas são muito diferentes entre si. Né? Um disco que tem On an Island, tem Take a Breath, que é uma música totalmente soturna. Eu ia falar disso, cara. Esse disco, ele tem uns momentos meio diferentões, assim, mas não é Mas nada... tem uma unidade nesses momentos. As músicas, elas são totalmente diferentes, mas tem uma unidade, você percebe? Sim. Tem umas coisas que o Gilmour só faz nesse disco. E tem um momento único. Red Sky at Night, ele no saxofone. Que é uma instrumental maravilhosa, assim, né? Eu acho aquele show no Royal Albert Hall, que eles tocam o disco inteiro. E eu adoro a fala do Gilmour, né? Ele para, acaba time, ele dá o oi pra plateia, né? Ladies and gentlemen, this is On an Island. Aí ele toca o disco inteiro, acho foda. E eles mudaram a ordem de algumas músicas. Porque eles começam com Castelo Rise on an Island, The Blue, e eles metem Red Sky at Night. Aí depois vem This Heaven, e aí depois vem Take a Breath, Smile, e aí segue o fluxo do disco normal. E, cara, assim... Na verdade, vem This Heaven, Then I Close My Eyes, depois Smile. Take a Breath fica depois disso ainda. No show? Ela fica no show ela fica sendo a antepenúltima do disco. Antes do final, do A Pocket Full of Stones e do Where Start, né? E, cara, assim... Que é uma faixa assim que, apesar de não ser uma das mais fortes do disco, eu acho ela bem legal também. Linda, linda. E eu gosto muito das letras. Aqui já temos as letras da Polly Samson, né? Que é uma ótima letrista, assim, né? Ela tem uma coisa meio romântica, porque ela também é poetisa, ela escreve livro e etc. Então eu gosto muito. Casa muito no instrumental, as letras dela, né? Embora tenha uma música, eu acho que é o Where We Start, que a letra é do Gilmour, né? Ele ainda nos discos seguintes, ele faz a letra pelo menos de uma música, né? A gente brinca que o David Gilmour, como letrista, é um ótimo guitarrista, né? Mas ele às vezes acerta. E cara, sobre Red Sky at Night, só pra gente concluir, né? Cara, assim, eu nunca vou me esquecer da cena, assim, do Blu-ray, dele tocando aquele sax, assim, parado no palco, e a fumaça, assim, todo, o palco vermelho em brasa, assim. Cara, aquilo é lindo. Aquilo é lindo. Sim. E esse disco é lindo. Esse disco, pra mim, é nota 1000. Se esse disco tivesse na discografia oficial do Pink Floyd, ouso dizer que ele estaria na frente. Para mim, eu acho ele melhor do que os 3 discos da era Gilmour. O A Momentary Lapse of Reason, o Division Bell e o The Endless River. Eu não sei se eu acho ele melhor do que o Division Bell, mas eu acho ele tão forte quanto. Eu acho que são 2 discos assim de qualidade. 2 discos conseguem se bater assim de diferente. Que o Division Bell também ele é disparado o melhor da fase Gilmour no Pink Floyd. E aí tem eu gosto de brincar que a turnê do On an Island
Foi praticamente uma turnê do Pink Floyd, só que sem o Nick Mason. Pois é, pois é. Porque era o Gilmour e o Wright lá, You're right, é. tinha gente tocando com o Gilmour que E também curiosamente, eu não Pink sei se você Floyd. lembra, não sei se você lembra disso, mas na época, o Roger Waters, ele estava começando uma turnê também, que era a turnê do Dark Side of the Moon, e na primeira perna de 2006 inteira, 2006 inteira não, mas em uma parte da turnê, o Nick Mason entrou para a banda do Roger Waters. Ele tocava a segunda parte do show inteiro, que era o Dark Side of the Moon. Tinha 2 baterias montadas no palco com esse intuito. Então você tinha metade do Pink Floyd em cada turnê. Essa turnê, inclusive, eu acho muito esquisita o fato de não ter gravação oficial dela. Essa do Dark A do Side of the Roger Moon. Waters, né? É. A única coisa que tem ele a falou que primeira estava na metade- época fazendo, mas Tem nunca saiu. tem a primeira metade do show dele no Rock in Rio Lisboa. Que é uma gravação horrível. É uma gravação assim, eu horrível. não gosto. É tipo, cara, ele cantando Have a Cigar nesse show é uma coisa horrorosa. E depois disso, 9 anos depois, Rattle That Lock, 2015. Só para deixar bem claro, tá? Eu tô aqui, a gente vai falar da discografia solo do Gilmour. O Gilmour fez um trabalho nesse interim, que foi o Metallic Spheres, com um grupo de eletrônico avant-garde, que é o The Orb, né? Que é um disco que, inclusive, tanto a banda quanto o David Gilmour se arrependeram de gravar. Assim. Mas é um disco de parcerias, então a gente deixa fora aqui da nossa análise, tá? E também vocês não perderam grande coisa, não. É um disco Cara, eu bem... vou te dizer uma coisa. Eu qualquer ouvi esse coisa. disco, tipo assim, eu achei. Eu não ouvi, eu nunca ouvi nada do The Orb além desse disco. Mas eu achei ele um bom disco de ambient. Uhum. Eu achei ele um bom Não, disco. eu achei um disco. Eu achei um disco ok, mas não é uma colaboração que fala, caraca, cara, é essencial, não. É aquele negócio, você não entende o porquê que o David Gilmour precisava estar lá, por exemplo. Pelo That Lock. É. Fala aí as suas opiniões. Ah, Que eu acho que as minhas são meio controversas, mas tá. vamos chegar nelas. É um disco que eu acho maravilhoso. É o meu álbum favorito da discografia solo do David Gilmour. Você Talvez tá seja. falando sério? Sim. Ele é o meu favorito. Caraca. Talvez em parte seja por causa do apego emocional que eu tenho a esse disco. Porque ele assim, ele foi o primeiro disco solo do Gilmour que eu vi sair, né? Em 2006, quando saiu On an Island, eu nem sabia ainda o que era Pink Floyd, eu tinha 2 anos de idade. Sim. Né? Eu também. Eu não tinha 2 anos de idade, mas eu em 2006, a minha maior preocupação era, sei lá, assistir televisão. Uhum. E aí, tipo, eu lançou esse disco e eu fiquei tipo, caralho, que foda. É um disco que, assim, o On an Island, ele tem muito mais cara de Pink Floyd. Ele soa como um disco do Pink Floyd. Total. O Rattle That Lock, ele soa muito mais como um disco do David Gilmour. Tem faixas lá que tem a sonoridade característica do Pink Floyd, mas tem coisas aqui que são só coisas que o David Gilmour faria em carreira solo mesmo, que você não veria, que você não ouviria no Pink Floyd. Tem umas coisas bem diferentonas aqui também, umas coisas que claro, menos do que no On an Island. E aí quando eu paro para pensar no que você falou, dá para entender mesmo que tipo o On an Island em quesito técnico ele é melhor, mas assim, eu ainda tenho um apego emocional grande com esse disco aqui. Tem umas coisas tipo The Girl in the Yellow Dress que não vai ter em nenhum outro álbum que o Gilmour fez, se você for pegar assim. Mas esse disco, cara, ele já começa com uma porrada, né, que é 5am, que é um solo lindo do Gilmour. Gosto mais dela do que de Black Cat do próximo álbum, inclusive. Muito mais. Muito mais. Sim. Cara, esse disco tem uns momentos que são muito lindos, assim. Faces of Sim. Stone e A Boat Lies Waiting. Today é um negócio, assim... Today é uma faixa que eu acho maravilhosa. Sim.
E é claro, eu não podia aqui ficar sem falar de Inenitong, porque Inenitong é tipo uma das melhores coisas que A ele masterpiece desse disco. eu arrisco falar que ela é a masterpiece do David Gilmour, cara. Ô, louco. Eu arrisco Vamos dizer. ver. Tanto é que ela é a única, junto com 5am, que ele manteve para a turnê do Lucky Strange. Não, ele também manteve a Boat Lies Waiting. É. Homenagem ao Rick Wright, né? Naquela parte do show. Que eu achei lindo, mas eu achei aquilo ali meio mórbido, né? Putz, parece até uma sessão espírita. Aquela versão de Great Gig in the Sky eu achei muito... Eu entendi o que ele fez. Eu não acho que Eu precisava falei, de putz, cara, isso aqui tá muito barra pesada. Oi? Eu acho que o setlist da turnê do Lucky Strange não precisava de The Great Gig in the Sky nele. Também acho que Pra não. falar a verdade. Principalmente nesse novo arranjo que ele fez. Eu achei esse arranjo bem mórbido. A Boat Lies Waiting eu acho que faz sentido, porque é uma faixa solo do Gilmour. Sim, claro. Pra trazer coisa do Rattle That Lock de volta, mas The Great Gig in the Sky não. Enfim, isso aí é coisa pra gente reclamar depois, né? Cara, eu ia falar já de coisa da turnê do Rattle That Lock, mas eu acho melhor deixar você falar do Rattle That Lock primeiro e depois a gente fala da turnê. Não, vamos. Eu não tenho muito a acrescentar, porque assim, é uma opinião meio polêmica, porque eu já tinha ouvido todos esses discos aqui que a gente está falando hoje, né, antes da gente gravar esse vídeo. E eu fui reescutar o Rattle That Lock. O Rattle That Lock de todos era o que eu menos tinha ouvido. A última vez que eu ouvi ele já tinha feito um tempinho. E, cara, assim, a sensação é a mesma que eu tive na época do disco e hoje, assim. Eu acho esse disco, com exceção de In Any Tongue e A Boat Lies Waiting, que é uma música linda, eu acho esse disco imemorável. Eu acho que tem boas músicas, as músicas têm qualidade, mas nada me marca. Eu não sei te dizer o porquê. Entendi. Porque ele é na mesma fórmula do On and Island. Pra mim, quer dizer, minto. Ele pra mim não é a mesma fórmula do On and Island. Mas ele é uma fórmula musical muito floydiana. Embora tenha a pegada do Gilmour, tem uma pegada própria dele do jazz, aqui em Dancing Right in the Front of Me, em Young Yellow Dress, assim, uma pegada mais swingada, que a gente não veria tanto em alguns trabalhos do Floyd. Tem uns interlúdios meio ambiente, assim, tipo Beauty, né? Uns negócios. Sim, total. Mas esse disco, pra mim, ele é muito floydiano no estilo também, como um todo, assim, né? Para mim, o lado 1 inteiro, para mim, ele ecoa momentos do Division Bell. Total, assim. A abertura 5am é linda, linda. Para mim, eu acho que é talvez junto com Red Sky at Night, Then I Close My Eyes, a minha instrumental solo favorita dele, né? E eu perigo, para mim, entrar no top 10 do fim do vídeo, né? Porque em São Paulo, putz, ela abrindo com Rattle That Lock, e ela abre, e tem uma quebra, né? Porque a instrumental, a Rattle That Lock é muito diferente dela, né? É uma música totalmente diferente. Ela é um jingle, ele pegou ela de um jingle, né? Então é muito legal essa abertura. Essa abertura é fantástica. Eu vejo no Blu-ray e fico, putz, cara, super legal, né? Aqueles 5 minutos, aqueles 8 minutos, 7 minutos do início do show, putz, ele já te prende, assim, já fala, ó, o show é isso aqui, vem ficar comigo, vem assistir esse DVD. Então, assim, é maravilhoso. E o lado 1, e uma coisa que eu reescutei, assim, para mim o disco deu uma caída maior no final, para mim, assim. A partir de Beauty até And Then, nada me marca tanto, assim. Parece que o disco, ele começa em 5am e termina em Tongue, para mim, né? A faixa título eu acho super bacana também. Eu entendo o que você quer dizer. Stone, eu acho, Faces of Stone eu acho uma música meio dispensável, cara. Eu vejo ela no...
Eu vejo ela no DVD, e também na época ele tocou ela no show, ficava meio assim, eu falei, putz, essa música para mim não vai para lugar nenhum, assim, ela tem um conjunto de melodias, de ideias interessantes, mas eu achava meio, eu acho também aquele sopro uma coisa meio estranha, acho menos inspirado, digamos assim. Entendi. Don't Last Waiting eu já falei, Uhum. linda, linda, linda. E Dancing Right in the Front of Me eu acho uma música bem bacana, assim, que o Gilmour tocou, acho que algumas vezes. Em alguns shows, Agora é a hora da gente falar da turnê, não é? Eu vi o show no Brasil. Nós vimos gerou isso aqui no Brasil. Você viu em São Paulo e eu vi em Curitiba o show. Você viu? Você viu na época? Sim. Mentira. Sim. Sério, eu não sabia disso, não lembrava. A gente viajou lá pra Curitiba pra ver o show. Cara, que lindo. Cara, eu quase não fui no show 2 vezes. Houveram 2 empecilhos que quase me impediram. Comigo também. Sim. O primeiro foi que na época era fim de ano, e aí eu fiquei de recuperação em matemática. Cara, era exatamente isso que eu ia falar. Ele marcou esse show numa das últimas semanas do ano. Era 11 de dezembro, já era pouquíssimo tempo antes do Natal. Ia ser um dos últimos grandes shows, inclusive, do ano de 2015. Era época de Natal. Era época de Natal. Que antes de viajar, eu fui ver as luzes de Natal. E quando eu tava me preparando para ir, eu tava meio que encalacrado. Porque o que acontece? Eu estava em perigo de ir para recuperação em 2 matérias. Uhum. Na minha escola, na época, não tinha recuperação. Tinha quinta prova e a recuperação. A quinta prova era uma prova que eles faziam uma média ponderada de da soma das suas notas dos seus bimestres. E aí a soma, dividida lá por 4, dava o valor que você tinha que tirar na prova, né? E eu estava com medo de 2 matérias, né, que era literatura e português, que sempre foram matérias que eu amei. Mas a professora que eu tinha na época era uma filha da puta. Assim, a mulher era uma carrasca. Uma mulher que não ensinava nada, enfim. E na época eu falei assim, putz, isso vai estragar meus planos, porque a semana de início da recuperação era na semana justamente dos shows. E eu falei assim, putz, cara, não sei como é que vai ser, né? E um mês antes eu já tava, caralho, o que eu vou fazer, caralho? Como é que vai ser, né? E aí eu consegui passar numa das matérias, né? Que ia ser muito perto do show. Né? Legal. Que era literatura, né? Ela dava aula das 2. E aí eu nem fiz a quinta prova. Eu fiquei na quinta prova em português, que foi alguns dias depois do show, né? Que eu estava preocupado com literatura, né? E acabou que eu passei, etc., em português, tirei 9, salvo engano. Mas eu lembro que assim, putz, eu saí do show e logo em seguida eu mal tive tempo para digerir o show, porque logo em seguida eu tinha que voltar para estudar para a porra da recuperação. Né? E eu nunca vou perdoar essa professora por isso, porque eu acho que quando a gente vai para um show, principalmente um show dessa magnitude, e o Pink Floyd é uma das bandas da minha vida, junto com Genesis e Rush, né? A gente tem que ter um dia ou 2, assim, pra gente meio que não ter grandes ocupações e falar, putz, cara, o que eu vivi naquela noite? Um beat ano passado, não sei se aconteceu com você isso, aconteceu isso comigo, sabe? Eu vi o show na sexta, eu fiquei em São Paulo até domingo. E no sábado e no domingo inteiro eu ficava remoendo as memórias do show, digerindo. Isso não aconteceu tanto nessa vinda. Mas eu lembro claramente do show, cara. Foi uma noite assim que. Eu não sou de me emocionar em show, mas na época eu era mais jovem, eu tinha 14 anos, eu era moleque. Então, putz, cara, eu me emocionei fudido ali em Comfortably Numb, ali naquele final, em Time também. Aquele bis ali é de acabar com os corações, né? Foda. E agora foi maravilhoso. Agora é hora de eu falar da minha experiência, então. Fala, eu já falei tudo aqui. Eu tinha ficado de recuperação em matemática, eu descobri isso, tipo, na manhã do dia em que eu ia viajar pra Curitiba.
Mentira. Puta Na manhã que do dia que meu pariu. pai ia me buscar. Pera aí, minha mãe tá me mandando acender a luz da sala. Daqui a pouco eu volto. Hum, Pronto, voltei. Enfim, eu tava falando, né, que aí, no dia que eu ia, sim, no dia que meu pai ia me buscar, eu fui, eu fui, eu sim. descobri que eu tava de recuperação, né, e aí na minha escola, a recuperação funcionava da seguinte forma: se a sua nota fosse muito baixa, você tinha que fazer Hum, um trabalho e uma prova de uhum, recuperação. A minha nota não era tão baixa, mas não uhum. era o suficiente. Aí eu só tive que fazer um trabalho, que era basicamente uma folha com um monte de questão de matemática. Aí, Nossa. Matemática é aí, muito pior do que português, né? uhum. Aí, o que a gente fez? O, o, eu fui lá, eu fiz tudo em tipo um dia, assim, ou de um dia para o outro. Aí meu pai foi lá, me pegou e a minha mãe levou a folha para a escola. Uh, mas aí teve uma outra coisa que aconteceu, que foi o seguinte: na época do show, eu tinha 11 Hum. anos. E, e o show era. A regra do show era: maior de 18 entra tranquilo, entre 12 e 18 só entra com. Só entra acompanhado dos Ih, pais, e menor não entra. ih, caralho. Não, na verdade, tinha tipo uma regra que menor de 16 qualquer um entra acompanhado dos pais. Tipo, até se for menor de 12. É, Só que aí na hora é. que a gente tava na fila, a regra mudou. Tipo, Nossa. os seguranças começaram a gritar lá, menor de 12 não vai entrar de jeito nenhum. E aí a gente começou a ficar muito preocupado. Só que Ai, aí a mentira. gente acabou. Meio que sim. Cara, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas a gente meio que deu um migué Não, lá pode no. falar. Isso aí já tem mais de 10 Já anos. foi em 2015, foda-se. Tinha uma mulher que tava olhando com segurança, porque ela queria entrar com o filho dela. E aí o segurança tava lá desembolando, conversando com a central lá, não sei o que eles estavam resolvendo, mas parece que a mulher ia conseguir entrar. Aí o que o meu pai fez? Ele botou a mão no meu ombro, a gente foi andando, aí o segurança veio, cutucou meu pai, aí ele falou, ah, não, eu tô com ela, e a gente foi. E entrou. Ah. E Não, aí, lá eles não iam barreirar, não iam barreirar, né? e uma vez que você entra também, não tem mais como achar. Entrou lá, tá no meio da É, não tem, galera. não tem como, não tem como. Eles não vão ficar Vai tirar. vasculhando lá dentro. Putz, esse aqui fraudou. Eles não vão lá para dentro para isso. A não ser que seja uma ocorrência muito grave, tipo, sei lá, um sinalizador no meio do show, uma porra dessa. Mas Sim, ainda assim, nem todo mundo. Então, putz, essa sim. vinda foi foda. Assim, eu queria muito que ele tivesse voltado agora na Look and Strange. E feliz que gerou esse DVD aqui. Show de Pompeia, Mas 2016. essa gravação do show de Pompeia, tem algumas coisas que me incomodam nela. Falando, tem algumas coisas desse álbum do Live at Pompeii, né? Porque o Live at Pompeii 2, né? Porque o 1 é do Pink Floyd. É. Tem coisas no Live at Pompeii do David Gilmour que me incomodam um pouco. Uma delas é o fato dele ter mudado o setlist pro show, né? Assim, tem decisões Sim. que eu concordo que ele tomou. Por exemplo, na primeira perna da turnê, eu não lembro qual Ah, seu perna que nome era. do Mine, eu sei. Não, não, Você não, vai mas falar. não era nem isso que eu ia falar, mas eu também ia falar Us isso. and Them. Não, não. O que eu ia falar agora é o seguinte: tinha uma regra de que em cada show ele tocava The Blue no primeiro set, e aí no segundo set ele podia tocar ou On an Island ou Coming Back to Life. No show de Curitiba, ele tocou Coming Back to Life, aí a gente não ouviu On an Island. Nesse show de Pompeia, ele Nossa. toca as duas. E aí, Nossa. e aí, Alternava, né? sim, ele, ao invés de alternar, ele tocou as duas.
Só que ao tomar essa decisão, ele acabou sacrificando algumas músicas que, assim, são momentos fodas do show. Ó, ele sacrificou Astronomy Domine, na verdade é Domine, né? Eu tinha falado isso. Ele sacrificou essa que, assim, é um pecado pra mim, porque essa música é maravilhosa. Sacrificou The Girl in the Yellow Dress também, que ele tocava nos shows. Sim. Em todo show ele tocava ela, inclusive. E eu estranhei a decisão de adicionar The Great Gig in the Sky, que ele não tava tocando. Pois é. Pelo menos na primeira perna. Eu não sei por que ele tiraram a Zendem, cara. Eu achei. Tiraram a Zendem pra colocar The Great Gig in the Sky, que, tipo, tá. Velho, sei lá. Tipo, nenhuma versão engano, de The Great eu acho que aquela What Do You Want From Me? What Do You Want From Me? De Division Bell não tava no repertório. Ele adicionou isso no show aqui. Eu fiquei, putz, cara. Ele adicionou essa. Não. Eu gostei disso. Eu gosto dessa música. Não, eu gosto da música, mas aí é que tá. Ele vai tirar quais pra botar aquela? Sim, tem isso. Eu gosto da música. O problema não é a música. Uma diferença que eu acho legal das outras pernas dessa turnê é que tinham alguns shows que ele tocava a Dancing Right in Front of Me, que é uma música que eu acho muito legal desse disco. Eu gostaria de ter ouvido ela, inclusive, ao vivo, escutado ela ao vivo. Mas é isso. Tem umas músicas bem nada a ver que ele adicionou no pois show de Pompeia. Mas em compensação, aqui temos One of These Days, cara, que, putz, eu adoro. Sim. É super legal. Esse show aqui eu tenho uma história meio curiosa com ele, né? Eu mostrei aqui o bootleg é forte. Booklet, enquanto o Iago tava falando, né? E esse show aqui eu comprei na pré-venda aqui no Brasil. Quando saiu, em 2017, numa loja lá no centro do Rio, né? Pequeno Mundo dos CDs, está lá ainda firme e forte até hoje. Eu acho que é a loja de discos mais famosa do centro do Rio hoje. E, cara, eu comprei assim na pré-venda. E eu sempre comprei DVD muito barato. E esse aqui é o DVD mais caro da minha coleção. Eu comprei R$85 na época, que era lançamento, etc. Então eu tenho quase certeza que eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a ter comprado essa porra aqui. Na época mesmo, assim. Porque o show, ele gravou esse show em julho de 2016, né? O ao vivo, ele saiu setembro, outubro de 2017. Então eu lembro bem, assim, que eu lembro no dia que eu fui buscar, inclusive, ele, né? Que eu estava na escola, estava fazendo ensaio para um festival de dança, né, que eu nem ia participar, mas eu fui obrigado a participar porque eu não fazia as aulas de educação física nessa época. Então a professora falou, ou você ou você participa do festival de dança para ganhar 10, ou você vai ficar com 0 na matéria, porque você não faz as aulas. Aí eu tive que fazer o festival. Aí eu lembro que num dia a gente teve ensaio, né, porque os professores todos faltaram no dia, né? E aí a gente saiu, era 10 e pouca da manhã e eu fui no centro do Rio, assim, né? Fui eu e meu pai, no centro do Rio. E aí a gente já tinha o telefone da loja, assim, prévio. Os caras já tinham avisado, putz, o Live at Pompeia já chegou. E aí peguei lacradíssimo, assim, o cheiro, eu nunca vou me esquecer. Foda demais. Acho que foi o DVD mais novo que eu peguei na vida. Legal pra caralho, velho. Antes da gente passar pro Lucky and Strange, eu acho legal mencionar aqui o fato de que o saxofonista da banda do Gilmour nessa turnê... João Melo, grande, isso, bem lembrado. Que foi eu entrevistei o Phil Manzanera, que era da banda dessa turnê, tocou no Brasil na primeira parte da banda, né, dessa turnê, porque ele mudou parte da banda para a segunda perna. Inclusive, acho que no dia do show de Curitiba foi aniversário do Phil Manzanera, se eu não me engano. Ele cantou parabéns. Ele cantou parabéns pra ele. Ele falou isso na entrevista. Eu tava lá, eu cantei parabéns pro Phil Manzanera.
É porque ele faz aniversário em janeiro, mas a turnê só ia voltar, sei lá, tipo, no meio do ano. Aí Uhum. meio que, putz, vamos cantar parabéns pro homem antecipado. Ah, E aí foi isso. entendi. Já podemos falar de Lucky and Strange? Quer Podemos. falar? Já vamos, manda bala. O que você acha? Tá, Lucky and Strange. Cara, eu gostei do disco, né? Ele lançou. Eu já vou começar com a anedota de que o disco ele foi lançado no dia do aniversário do Roger Waters. O Gilmour foi lá e lançou o disco solo dele exatamente no dia do aniversário do Roger Waters. Cara, é um disco. Cara, apesar de ter escutado ele várias vezes, eu acho que eu ainda tô processando uma opinião sobre ele. A opinião que eu tenho agora sobre ele é que ele é bom. Mas eu não sei Não, ele muito. é ótimo. Mas eu não sei muito o que pensar assim. Cara, tem uns É muito momentos recente, fortes. né? É recente demais, o problema é esse. Uhum. Mas ele tem uns momentos assim que são fortíssimos na carreira dele, umas músicas que são muito legais, Sim. umas coisas, umas. Assim, vamos pegar os elefantes da sala, que são as faixas que mais se destacam, e já tirar Uhum. Isso. de cena. Por exemplo, Between Two Points, né? Que é o cover lá da música do. Montgolfier Brothers. Adoro, inclusive. Isso, ele foi lá e fez a música, a filha do Gilmour cantando, né, a música. Uh, o, assim, tem essas coisas que se destacam mais no disco, né? O The Piper's Call, que foi o primeiro single, né? Sim. Uma música Linda. ótima. E, Ótimo. e a última faixa, que é Scattered, Scattered, que pra mim é a melhor do disco. que é É a masterpiece, né? uma faixa longa, né? Não tanto, mas esse disco, Não inclusive, eu acho que é o tanto. mais curto dele. Não, mas em questão de coisa solo do Gilmour. Ah, tá, Que não vai assim. ter uma Echoes, sabe? Não vai ter uma Echoes Sim, lá. sim. É uma faixa longa para os padrões do Gilmour, que faz umas músicas de duração normal, né? Digamos assim. É... Ela é tipo. Eu diria que ela é tipo a Comfort Blinambi da carreira solo do Gilmour. Nossa, palavras fortes. Eu não No, sei se no papel que ela talvez. toma. Até mesmo no show da turnê do Lucky and Strange. Talvez. Talvez. Eu acho possível. Acho possível que seja. É uma música muito forte, assim. Quando eu terminei, quando chegou nela, assim, no disco, eu falei, putz, essa Sim. música aqui tem algo especial. Agora, E pra tem mim, duas. na época. Pode falar. Não, tem duas que especialmente me pegam. Que é Sim. Dark and Velvet Nights. Eu acho boa Ótima pra também. caralho. E Sings. Eu acho Sings muito boa também. Sim, é legal. Que ele eu acho que nem cantava no começo da turnê. Ele depois Tinha botou uns no shows meio que ele nem e ele passou tocava. a tocar o disco Eu, inteiro. eu via isso, eu fiquei meio triste. Eu fiquei tipo, porra, não vai ter Sings no show. Aí ele adicionou e eu fiquei, aê. Não, ela é ótima. Ela é ótima. E temos aqui a segunda música com participação do Rick Wright, né? Que a Boat Sim. Lies Waiting é um tributo a ele. Ele foi utilizado de gravações não finalizadas dele. E aqui temos a música título, Lucky and Strange, que reutiliza também linhas de teclado dele de uma jam que eles gravaram em 2007. E eu adoro esse disco também. Quando saiu assim, eu fui naquelas, né? Putz, disco novo do David Gilmour, medalhão, né? Vamos ouvir com atenção. E eu tava meio que até com o pé atrás, porque o Rattle That Lock é um disco que eu acho bom e etc, como eu tinha falado, mas não foi aquela chama como o On an Island, né? E esse disco aqui, putz, me pegou demais. Assim, a faixa título é linda. Piper's Call é uma música que, para mim, sumariza muito bem o Gilmour, Eu sumariza achei ela muito uma, bem.
Eu achei uma decisão boa dele colocar ela como single. Muito, muito. Deu uma prévia boa, né? Porque às vezes você encontrar uma prévia ruim prejudica, né? E para mim elas duas são ótimas. Cara, nesse disco aqui eu considero tudo muito bom mesmo. Mas aquelas músicas que eu falo, putz, essa música aqui me pegou legal. Eu citaria a própria Piper's Call, eu citaria Dark and Velvet Nights, Things e Scattered, as quatro, Aham. né? As demais são muito boas, assim. Aqui eu não sinto como em alguns momentos do On an Island, putz, música que eu pulava. Não, eu não pulo nada aqui, né? Uhum. E todas as músicas, assim, são músicas que me marcaram, de certo modo. Essas quatro me marcaram mais do que o devido, digamos assim. Mas todas me marcaram. Todas me marcaram. Eu achei um disco muito bonito. Uma Muito coisa, bonito. uma Muito coisa bonito. que o É um Gilmour disco fez que tem um nesse álbum. impacto do Gilmour ter quase 80 anos lançando isso aqui. Né? Uhum. Teve um negócio que o Gilmour fez nesse álbum que ele colocou o. Ele colocou um dos filhos dele Produzir. pra produzir. Pra produzir É o Charlie. É o e aí Charlie. ele. Porque eu lembro na época ele dizendo umas coisas, tipo, que ele traz umas coisas que são mais novas, assim, umas coisas que questionam o que eu sempre fiz. Dele olhar pra uma parte e falar, mas por que precisa de um solo aqui? O que pra um fã de David Gilmour é algo impensável, né? Tipo, tem que ter solo toda hora, né? Mas assim, aí. Teve esse negócio, teve muita participação da família dele, esse álbum. Sim. Porque você Não, pega, sim, é o ele, disco. aí a Polly Samson escrevendo letra, é a filha dele cantando, é o filho dele produzindo. Sim, É uma produção sim. bem familiar. Total. Total. Muito familiar. É o disco mais talvez familiar deles, né? Porque Uhum. dele todo da carreira, porque todo mundo tá aqui, né? E eu gostei muito, mas é aquilo, para mim, Scattered é a masterpiece, assim, de todas elas, né? Empatada com a Piper's Call. Piper's Call, eu falei, putz, essa música aqui é quase um novo clássico. Sim. E agora a gente vai fazer o nosso top 10. Uhum. Eu achei que a gente ia falar da turnê do Lucky and Strange também, talvez, mas. Saiu o show, né? Saiu o show no Circo Sim. Máximo, em DVD, Saiu em nos DVD. cinemas, Sim, o que eu não CD, vi. a versão em áudio é o. Eu também não vi o vídeo. A versão em áudio Não. não é o show no Circo Máximo, é um compilado É um de compilado. faixas em vários shows. Tem coisa do Circo Máximo também, mas tem várias coisas em vários É. shows Que eu não diferentes. gosto desse formato, mas enfim. É, Mas ficou bom. Ficou bom. sabe uma faixa que eu teria colocado no setlist dessa turnê? Qual? Aquela faixa de um projeto com a Polly Samson, que ele fez música, né? Eu teria colocado Yes, I Have Ghosts. Ah, é. Setlist, Que ela entrou, acho que na faixa. Eu acho que ela entrou na versão bônus do disco. do disco, Salvo engano. sim. Que é uma faixa que eu gosto dela. Eu, inclusive, achei que ela ia entrar, né? Porque ela tinha sido lançada antes dele anunciar o álbum. E quando ele É. anunciou o álbum, eu pensei, pô, deve ter ela, né? É porque essa turnê poderia ter ido, né? Teve até uma certa expectativa em torno do repertório, né? Porque Sim. era aquilo, né? Ele tinha falado as declarações antes que ele não queria tocar Pink Floyd dos anos 70, né? Ele falou que ele ia E, colocar ele falou que ele ia colocar pouco Pink Floyd no tracklist. só Comfortably Numb da época e que ele focaria mais no Pink Floyd dos anos 80 e talvez alguma coisa da era Syd Barrett. Ele não tocou nada da fase Syd Barrett. Aham. E acabou que na turnê final ele teve que tocar as dos anos 70. Porque é aquilo, né? O promotor chegou e falou: cara, a gente já vendeu esse show aqui no Circo Máximos, a gente precisa lotar isso aqui. Ainda assim, tem umas coisas que ele não precisava fazer mais. Por exemplo, tem umas faixas lá dos anos 70 que ele colocou do Dark Side of the Moon, beleza. Brief, Time.
Mas não precisava, por exemplo, de. Eu acho que tá nesse show, se eu tiver. Eu vou conferir aqui, se eu tiver errado. Mas eu acho que tem Money nesse show, não tem? Não, não, Então, não. que bom. Ele só tá Porque. tocando nesse show, ele só tocou nesse show músicas que ele participou em coautoria do Roger Waters. Nenhuma música do Roger Waters sozinha tá no show. Money ainda tá na época de Pompeia, que eles ainda não estavam tão brigados quanto eles estão atualmente, né? Uhum. Então, quer dizer, sempre tiveram, mas agora a coisa escalonou. Então, ele não queria botar nada que tivesse letra do Roger Waters no repertório. Aham. E aí ele ia ter que sacrificar 95% do repertório, né? Foi o que todos os fãs falaram, assim, querido, você vai querer realmente levar isso a sério? E aí ele mudou, ele colocou coisas com coautoria dele na música. Tem bastante coisa Bastante não, mas tem coisa do Division Bell e do Momentary Lapse of Reason, Por isso. Tem que ter sempre Sorrow, High Hopes e tal. Great Day for Freedom, que foi legal ele ter colocado, eu acho. Eu nunca fui fã dessa música, mas enfim. Não, mas foi legal ele ter colocado só porque, tipo... Não, é legal, super. É que eu que não gosto da música mesmo. Eu achei legal demais ele colocar Marooned no setlist. Nossa, sim. Isso eu achei legal. Uma grande surpresa, assim, da turnê, pra mim. Sim, foi. Teve Feral Sun, que apesar de ser uma faixa bem antiga, é uma faixa que ele toca sempre, né, no show solo. Seria engraçado se ele colocasse umas coisas tipo The Narrow Way parte 3, mas, claro, nunca iria acontecer. Eu gostaria, mas não. Se bem que eu vi uma entrevista recente dele com o Rick Beato, que ele reescutou a Pillow of Wings, do Meadow, e ele falou que, putz, que ele ama essa música. Que... Se ela voltasse, seria legal. Que ele meio que... Ele deu a entender, assim, na entrevista que, putz, cara, essa é uma música que eu me esqueci há muito tempo, tá na hora de eu trazer ela de volta, né? Espero. Seria lindo. Seria legal, principalmente por ser uma música que nunca foi tocada ao vivo. Pois é. Ou até a Fearless, do mesmo disco. Vale também. E as duas são de autoria dos dois, né? Se o problema for participação só do Roger Waters, tem ele. E vamos agora pro nosso top 10. Qual é o seu? Vamos fazer assim, para manter o suspense. Você fala do 10º até o 6º, eu falo do 10º até o 6º, depois a gente faz. O pior que eu não sei ordem. Não? Não. Mas inventa aí uma ordem, filho. Cara, eu lembro que quando a gente fez o do Black Mid, eu tinha feito antes a lista. E aí eu esqueci... vai ter que avisado, né? Eu esqueci de fazer isso nesse vídeo. Eu esqueci que o perfil terminava com o top 10. Mas vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vamos inventar umas coisas. Já que tá no 10, eu vou ir lá pros dois primeiros, pra tentar pegar alguma coisa. Ok. Eu vou, deixa eu ver. Eu vou pegar Raise My Rent e botar em 10. 10º lugar, ok. Vai anotando pra você não repetir música, essas coisas. Eu já tô fazendo aqui o meu, tá? Tá bom. Eu vou pegar Raise My Rent e colocar no 10. Aí eu vou pegar alguma do About Face. Deixa eu ver, eu vou pegar Murder. Acho que pode ser. Ok. Murder tá bom. Aí eu vou por preferência pessoal, assim, de alguma do Rattle That Lock ou do On an Island, talvez, alguma que não seja tão badalada assim. Vamos pegar Dancing Right in Front of Me, que eu gosto muito dela, realmente. Opa! E é uma música que eu não acho que apareceria na lista de outra pessoa. Na minha, eu posso te garantir que ela não vai estar. Se você chamasse mais gente pra cá,
tipo, sei lá, chamasse o Ramon, sei lá, chamasse alguém assim. Eu não acho que ia estar na deles também, assim, das outras pessoas do Progland. Então acho legal colocar. Uhum. E Today, que é uma das mais, pra mim é uma das mais fortes do Red Hot Deadlock, sem ser aquelas fodonas. Do Luck and Strange, eu pego The Piper's Call. E aqui já foi 5, né? É pra eu pegar mais uma, não é? Porque Mas você não, falou mas 3. pensa em umas aí. Agora a gente começa com as, assim, as fodona pra caralho. E aqui começa a complicar também, né? Não, você já fez as 5, peraí, sério? Tá bom, pode ser, Certo? pode ser. Faz as 5 suas. Só recapitula. Tá. Raise My Rent. Ok. Não, peraí. Não, em questão Ih, de já vai mudar. já vou mudar. Bota Dance Right in Front of Me como décimo. Dance Right in Front of Me como décimo. E aí o resto eu vou manter. Ok, O resto eu vou manter. Raise My tá. Rent, Murder, Today e The Piper's Call. Vou falar o meu top 10. 10º lugar, 5am, instrumental do Rattle Deadlock, linda. 9º lugar, Murder, do About Face. 8º lugar, In Any Tongue, do Rattle Deadlock. Porra, botei 2 do Rattle Deadlock, ó. 7º, Scattered, do Lucky and Strange. E 6º, Short and Sweet, do disco de estreia de 7 e 8. Por enquanto, tô nessas. Ok. Tá bem comum, né, a minha. Eu acho que não. Por causa dessas 5 primeiras que eu escolhi aí. Tá, ok, eu fiz aqui. Ok, Posso falar? pode. Vamos lá. Sings. 5º lugar. Uhum. Nossa, eu gosto dessa música mesmo, hein? On an Island. Vai. Porra, 4º. Ok. Vai. Eu tinha que pegar uma do On an Island e eu gosto igualmente de todas. Não, se eu pegasse, Porra, sei é lá, foda, é. se eu Esse pegar disco é Where We Start, complicado. ia estar junto. Sabe? Do On an Island tem Tá, uma que eu sim. gosto mais do 4º, que On an outra. Island. Uhum. Dark and Velvet Nights. Opa. Tá. Scattered. Ah. Segundo vem quem? Scattered. Scattered. Opa. Vai. Em primeiro lugar, pra mim, a do Gilmour que fica em primeiro lugar é In Any Tongue. Boa. Boa. Tá bom. Vamos lá. Esse aí. Sua lista, só para eu vou repetir. 10º lugar, Dancing and Right in the Front of Me. Raise My Rent, 9º lugar. Murder, 8º. 7º, Today. 6º, The Piper's Call. 5º lugar, Sings. 4º lugar, On an Island. 3º lugar, Dark and Velvet Nights. Eita, Dark and Velvet Nights. 2º lugar, Scattered. 1º, In Any Tongue. Falei as minhas primeiras, né? Vou falar meu top 5 agora. 5º lugar, Piper's Call. 4º lugar, A Boat Lies Waiting. Boa. Do Rattle Deadlock. Cara, eu botei 3 músicas do Rattle Deadlock no meu top 10. Enfim. 3º lugar, já adianto. Agora é tudo On an Island. Take a Breath, do On an Island. 2º lugar, Where We Start, do On an Island. Você tinha que escolher uma, né? Enfim. Sim. E pra mim, primeiro lugar, The Blue, do On an Island. Ok. Essa é a minha lista. A minha lista, só para recapitular. 10º lugar, 5am. 9º lugar, Murder. 8º lugar, In Any Tongue. 7º lugar, Scattered. 6º lugar, Short and Sweet. 5º lugar, Piper's Call. 4º lugar, Boat Lies Waiting. 3º lugar, Take a Breath. 2º lugar, Where We Start. 1º lugar, The Blue. Uhum. Como eu falei, eu não sabia escolher do On an Island, então eu botei a On an Island como representante de todos os álbuns.
Não, botamos de todos os discos. Sim. Ok. Na sua Botamos de também. todos os discos. Eu que tinha esquecido. Ok. Satisfeito, Iago? Satisfeito. É isso. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da nossa lista. Digam aí o que vocês acham do trabalho solo do Gilmour. Recomendações até para outros perfis, né? Que a gente pode fazer aqui. Muito obrigado ao meu parceiro, Iago Silame. Voltaremos em breve para mais vídeos. Com Muito certeza. obrigado a você que assistiu. Continue aí no nosso canal, se inscreva, deixe um like, ative o sininho, continue aqui conosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.